pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui para iniciar mais um conteúdo, certo? De segundo ano. E nesta feita nós vamos começar a falar sobre termoquímica, certo? A química aí do calor, né? É a química das trocas do calor, ok? Sempre em reações químicas, pessoal, ou físicas, elas envolverão trocas de calor, que é trocas de energia calorífica, certo? Então vamos aqui a uns conceitozinhos importantes. O que seria química ou termoquímica, né? Bom, a termoquímica é a parte da química que estuda as trocas de calor que existem nas reações químicas, tanto nas reações químicas como nas reações físicas, pessoal. Vai ocorrer trocas de calor, certo? Algumas envolverão, especificamente falando, algumas reações químicas ou físicas envolverão liberação de calor, certo? E algumas delas envolverão absorção de calor, certo? Algumas só ocorrem se absorverem ou ganharem energia em forma de calor, certo? E aí é interessante que a gente saiba fazer essa diferençazinha entre energia e calor. Qual o conceito de energia? Capacidade que alguém ou algo tem de realizar trabalho, certo? E o que é trabalho? Vocês veem em física que o trabalho é simbolizado por esse W, ele é igual a força vezes o deslocamento que ocorreu no objeto que recebeu o trabalho, certo? Por exemplo, se você empurra uma mesa, você está exercendo força sobre a mesa e essa força vai causar deslocamento à mesa. Então você está exercendo trabalho. E quando você exerce trabalho, você está perdendo energia, certo? Em forma de trabalho. E por que você está perdendo energia? Porque você tem capacidade de realizar trabalho. E quando já que a gente perde energia realizando o trabalho, ou seja, aplicando uma força e deslocando algum objeto, como é que a gente absorve energia? A gente absorve energia se alimentando, certo? Porque os alimentos eles têm energia, calorias dentro dele, que quando esses alimentos chegam no nosso estômago, as enzimas que tem ali no estômago junto com o suco gástrico vão quebrar aquelas moléculas e essa quebra gera energia para as células do nosso corpo realizarem o seu metabolismo celular, certo? E aí a gente estará armazenando energia ao alimentar-se de alimentos que prestem, né? Alimentos que são saudáveis ao nosso organismo, principalmente nesse tempo que a gente está enfrentando. Então, energia é capacidade de realizar trabalho. Existem diferentes tipos de energia, como a energia calorífica, a energia eólica, a energia elétrica, a energia hidrelétrica, certo? Inclusive eu quero que vocês pesquisem sobre os diferentes tipos de energia que existem, ok? E vocês vão colocar aí nos comentários e no trabalho que a gente vai passar para vocês. E o calor, especificamente falando, é a energia sendo transferida de um corpo para o outro. E de qual corpo é esse que ele vai sair? Ele vai sair do corpo mais quente para o corpo menos quente. Ou seja, ele vai sair do corpo com mais temperatura, aquele corpo que está com uma temperatura alta, e vai se deslocar para o corpo ou para o objeto ou para uma porção limitada da matéria que tem menor temperatura. Sempre é do que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura. Sempre é do corpo mais quente para o corpo mais frio, ok? Até que os dois atinjam aí a média. Por exemplo, se o corpo mais quente está a 100 graus Celsius e o corpo menos quente está a 50 graus Celsius, eles vão se estabilizar ou se equilibrar ali nos 75 graus Celsius. Que é a média de 100 e de 50 e 100. Então, a energia, capacidade de realizar trabalho, calor, é energia sendo transferidas. Só lembrando que quando a transferência parar, aí já não há mais calor. A energia, potencial ali nos dois polos, porque só é calor enquanto a energia estiver em transição, ou em transferência, ou em movimento, ok? Aqui, por exemplo, nós temos trocas de calor envolvendo estados físicos, mudanças de estados físicos. Observem que a fusão, que é o processo no qual o sólido se derrete ou passa para o estado líquido,
e a vaporização, que é quando o líquido passa para o estado gasoso, esses dois processos, bem como a sublimação do sólido para o gás, só ocorrem se aumentar a sua temperatura. Ou seja, só ocorre se absorver calor ou absorver energia em forma de calor, certo? Vocês tirem, por exemplo, quando o gelo, por exemplo, está ali a menos 10 graus Celsius, tirou do congelador, coloca na mesa. O que é que vai acontecer? O gelo vai absorver o calor do meio ambiente. E essa absorção de calor vai efetuar a fusão, ou seja, o sólido vai derreter e vai passar para o estado líquido. Quando a gente coloca uma água numa panela ao fogo, ela vai vaporizar, ela vai começar a borbulhar ali depois de alguns minutos. E ela só borbulha, ela só passa do líquido para o gasoso porque está aumentando a sua temperatura. E ela só aumenta a sua temperatura porque está absorvendo o calor oriundo do fogo do bujão. E os processos inversos ocorrem o contrário, do gasoso para o líquido, que é a liquefação ou a condensação, e do líquido para o sólido, que é a solidificação, ocorre com redução de temperatura. E essa redução de temperatura vai fazer com que essas substâncias que estão sofrendo condensação e solidificação percam energia, certo? Ok? Então elas vão liberar energia nessas situações aqui, de gás para o líquido e de líquido para o sólido, ou seja, condensação ou liquefação e solidificação. Então, da esquerda para a direita, aumento de temperatura, absorção de energia. Da direita para a esquerda, liberação ou redução de temperatura, liberação de energia. Aqui nós temos as unidades da energia ou do calor, que são a caloria, as calorias, né, e os joules, ok? Caloria abreviadamente cal e joule abreviadamente J. Então, uma caloria é a mesma coisa que 4,18 joules. Com esse fator de conversão, vocês podem transformar qualquer quantidade de caloria para joule e vice-versa. Por exemplo, a gente tem aqui um exemplo que é converta 5 calorias em joules. Ora, mas a gente já sabe que se uma caloria são 4,18 joules, 5 calorias serão X. Então, com esse fator de conversão, a gente monta uma regra de 3 básica e simples, né? Regra de 3 simples, diretamente proporcional, e faz o extremos por meios, ok? A gente faz o que aqui? Uma caloria está para X, então fica 1x. E 5 vezes 4,18, né? 5 vezes 4,18 vai dar 20,9 joules, aproximadamente aí 21 joules, ok? Então, como é que a gente faz? Monta a regra de 3, simples, e faz o cálculo diretamente proporcional, o cálculo do x, né? 1 vezes x, 4,18 vezes 5, ok? Já aqui a gente tem outro exemplo. Se um pão fornece, só um exemplo, certo? Não quer dizer que um pão forneça 100 joules, mas aqui no exemplo a gente está dizendo que um pão fornece 100 joules de energia para o consumidor. Então, qual será a energia fornecida por 3 pães? Em calorias, né? Aqui a gente já sabe que uma caloria está para 4,18 joules. E 100 joules, ok? Esqueci de botar o J. 100 joules aqui vai ser quantas calorias? Só lembrando que é joule embaixo de joule e caloria embaixo de caloria. Então, como a gente colocou aqui 100 joules, então coloco embaixo de 4,18. E embaixo da caloria o x, que é o que eu quero, né? Então faz a regra de 3, fica 4 vezes x, tá? 4,18x. E 1 vezes 100, que dá 100. O resultado é 100 dividido por 4,18, que dá 23,9 calorias. É a quantidade de calorias por um pão. Porém, a gente tem aqui 3 pães. Então faz outra regra de 3, certo? Um pão está para 23,9, que é o resultado que a gente achou aqui, convertendo 100 joules em calorias. Então, se um pão está para 23,9 calorias, vocês podem até arredondar para 24, 3 estará para y ou x, né? Tanto faz. Então fica 1 vezes y, e 3 vezes 23,9 vai dar 71,7 calorias, ok? Então esse seria o resultado final. Só lembrando que se vocês quisessem transformar
transformar não. Se vocês quisessem já achar os joules de 3 pães, não tem problema, né? Aqui eu estou dizendo que um pão fornece 100 joules, então 3 pães forneceria quantos joules? 3 vezes 100, que dá 300 joules. Então vocês só colocariam 300 joules aqui e estaria para o X. Aí não precisaria fazer isso. Então qualquer um desses dois, né, desses dois métodos estará correto. E só lembrando também que nós temos as quilocalorias, certo? O quilo sempre é 1000 vezes maior que o seu normal, certo? A sua unidade normal. Então, por exemplo, aqui o quilojoule é igual a 1000 joules, certo? Então, atentem para isso. E uma quilocaloria é 1000 calorias. E um quilojoule equivale a 1000 joules. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.